Olá, boa tarde. Meu nome é Marli Benites, sou acadêmica do curso de Sociologia na Unite. Estou aqui para apresentar o plano de aula Sociologia e Gestão Escolar. O nosso conteúdo é tentar explanar as diferenças das habilidades e a nova tecnologia dentro da gestão escolar. O que é a competência? Levar o professor a refletir que cada aluno tem o seu tempo e a sua maneira de agir, e diferenciando-os, mas motivando a construírem suas vivências a partir do ambiente escolar. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem conhecedor de que cada aluno tem o seu tempo e cada aluno tem o seu ritmo. Óbvio, né? Que nem sempre você vai ter alunos que vão ser 100%. Tem uns que estão lá na frente, você fala e já estão e lá outro que reproduz e você precisa botar várias vezes uma maquininha para ele ir. Então, o que os professores precisam analisar? Como fazer de cima, juntar e chegar à engrenagem para que todo mundo trabalhe num ritmo que não prejudique nem o mais elevado do que nem deixe o outro para trás, né? Quando a gente fala da interação na escola, né? Vamos fazer todo mundo ficar nivelados, né? É uma escola que busca a trazer harmonia entre o melhor e o pior, né? Não significa que o pior não vai atingir a sua capacidade, significa que ele precisa de um tempo um pouco maior. Porque, na verdade, muitas das vezes, esse aluno um pouco mais retardatário, ele tem uma habilidade que o outro que não tem. Então, você tem que usar as habilidades e fundir, certo? E como que nós fazemos isso? A gente vai identificar os tipos de comportamento, né? Você vai lá e juntar e auxiliar que essa convivência se faça da melhor maneira possível, né? Essa agregação, né, que a gente precisa ter, né? Esse convívio, ele é muito importante para que o professor possa desenvolver a sua sala de aula com maior êxito, né? Buscar essa realidade dentro de uma formação pedagógica que unifiquem a todos, certo? Quando nós falamos em produzir alunos, em ensinar alunos, em educá-los para que ele venha para a sociedade, que ele se transforme num ser culto, né, e letrado, como dizia minha avó, né? Então, a gente tem que perceber que mudou bastante essa metodologia de ensinamento, né? Então, o ensino, ele passou por uma mutação muito grande, né? Se a gente buscar lá no passado, se a gente buscar não tão passado, né? Nós vamos se deparar com uma pedagogia que ela se transformou, mudando, reestruturando a educação, certo? Então, lá nos anos 70, mais ou menos, a história da pedagogia teve essa mutação. Ela teve né, ela buscou esse trabalho que você utiliza para poder trazer todo mundo num aspecto só, né? Nós temos aqui a história que registra que o pedagogo conduzia a criança à escola. Então, naquela época, a educação para meninos era diferente para meninas, né? As meninas, nós tínhamos a educação voltada para quê? Para o lar, para a família, para a casa, né? Os afazeres domésticos, ao bordado, a cozinha, né? Os meninos eram separados e alfabetizados de uma forma para que ele podia ter educação física, um trabalho musical.
Então eles eram conduzidos para um outro aspecto da sociedade. Em contrapartida, as mulheres caminhavam no sentido inverso, né? Então, esse daí, quando a gente modificou isso, que a gente trouxe os dois para a mesma metodologia, foi um desafio para construir isso, né? Essa trajetória que vinha, né? Ela começou a ter esse comprometimento, essa promoção, esse acesso. E esse acesso foi gatinhando, porque tinha resistência. Embora houvesse a modificação, tinha resistência. E essa resistência, ela precisava ser abarcada para que ela pudesse ser melhorada e a gente atingir o objetivo da pedagogia nesse sentido, né? Então, essa presença nos espaços e esse olhar clínico do professor junto com o pedagogo para que essas coisas pudessem acontecer foi muito importante, né? Nos trouxe assim um ganho fabuloso. Nós tivemos assim, né, um êxito principalmente na parte feminina, né, na parte das meninas, né, de um ganho curricular fantástico, onde a gente não podia aprender, onde a gente tinha que ser submetida àquilo e pronto, né? Então veja que a modernidade, né, e a pedagogia e a educação, elas se renovaram de uma forma lenta, que a gente pode falar, não, foi lento, tal, poderia ser melhor. Não, foi lenta, mas adequada, porque a gente veio contra um padrão, a gente veio de um padrão que foram séculos e séculos e séculos que foram trazidos, né? Você vê, viemos primeiro de um padrão que mulher nem podia estudar. Abarcamos, quando a mulher começou a estudar, que ela era ensinada diferentemente do homem. Depois nós chegamos numa junção que todos os dois caminharam de livre e responsabilidade de aprendizado igualitária. Isso é muito importante. O rompimento da pedagogia com o tradicional, né, que a gente diz tradicional, deu essa abertura para o mundo moderno, né? E direcionou esse novo método da gente ensinar, da gente educar, da gente fazer com que as pessoas se desenvolvessem com maior, com maior flexibilização, né? Nós temos aí, quando o Aranha ele escreveu em 2006, ele escreveu assim: na modernidade, a pedagogia e educação se renovam, delineando-se como saber e como praxis, para responder de forma nova àquela passagem do mundo tradicional para o mundo moderno, sendo que essa renovação se configurou como uma revolução, como um impulso e um salto em relação ao passado, renascendo como uma nova prática educativa. Aranha, 2006, página 65. Então, veja bem, era uma nova prática, era um novo mundo, era uma modernidade na educação. Então, essa estrutura educacional, ela é, sem sombra de dúvida, um marco predominante para essa modernidade educacional, para esse aspecto que nós temos hoje, principalmente como hoje estou dando uma aula, né? Estou apresentando um plano de aula online. Então veja, isso lá nos anos 70, os anos 60, como faria isso? Era impossível, impraticável. Então veja essa abertura. Esse ano, por exemplo, que foi o ano da pandemia, o ano das adaptações, o ano de tudo novo, um ano diferente. Então, olha o que aconteceu na revolução escolar, olha o que aconteceu conosco na escola, né? Olha o que aconteceu com os professores, com os alunos se adaptarem, os professores buscarem novidades para
prender o aluno, o raciocínio do aluno dentro do aparelho celular. Então, essa modernização de ensinamento, ela é muito importante, vai ficar marcado para sempre na era da pedagogia, na era de ensinar, na era da metodologia da prática de sala de aula, né? Porque todos nós tivemos que aprender. Então, veja só, ninguém foi ali e fez um projeto de metodologia para isso. Isso teve que ser adaptado para ser um projeto de metodologia de ensino. Então, é muito importante. Sim, tinha já isso na empresa, tinha isso. Sim, mas não em massa. Nós estamos falando em massa, num plano educacional em massa via online. Então, veja só como nós temos uma peça fundamental dentro de uma diversidade que veio com o vírus, com o Covid-19. Olha o que ele nos trouxe, né? Essa preparação do indivíduo via online, para você ver que todo mundo gosta, que todo mundo quer, que todo mundo faz, mas dentro de uma educação, de um aprendizado, é diferente. É diferente de um jogo, é diferente de assistir um vídeo, assistir um filme, né? Você tá ali passando um conteúdo, passando conhecimento e aprendendo. Então, veja que maravilha, né? Salve a sociologia, salve a metodologia, salve os professores que se adaptaram e tá dando tudo certo. Então, essa preparação que nós produzimos, que estamos fazendo com online, é muito importante. A internet realmente veio para revolucionar a nossa vida nesse sentido. E para finalizar, eu vou falar algumas palavras de Cambi, né? Que ele disse: a partir dos anos 50, é cada vez mais nítido, nos anos 60 e 70, que se desenvolveu um modo radical, novo de fazer história, dando vida a uma pesquisa mais problemática e pluralista, bastante articulada e considerada como a história da educação, propondo que a noção de educação seja vista como um conjunto de práticas sociais. Cambi, 1999, página 24. Então, veja só, em 1999, isso há 22 anos atrás, que ele já tinha essa visão, né? Que a gente tinha que ter novas práticas e que a partir dos anos 50, 60 e 70 já estava vindo essa revolução metodológica para modificar o estudo, entendeu? Então, nós temos só que agradecer sobre isso. Esse seria meu plano de aula. Ele se desenvolveu de forma diferenciada devido à pandemia, né? Estamos se adaptando a isso. A aula é gravada e mostrando através de slides que os professores podem trabalhar em sala de aula, motivando o entendimento do aluno. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham compreendido essa metodologia e vamos tocar em frente, porque educar é o nosso lema, né? E vamos aprender e vamos ensinar, para que tenhamos um futuro lindo e maravilhoso para o nosso país, levando nossos alunos a se tornarem cidadãos do bem, educados por nós, professores. Tenha uma boa tarde.